Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista e docente da Escola de Psicanálise de Curitiba e nesse novo quadro que nós estamos inaugurando aqui, nós vamos responder às questões feitas, não é, pelos alunos da Escola de Psicanálise de Curitiba, questões que exigem um pouquinho mais de uma resposta um pouco mais alongada, um pouco mais de elaboração, né? A primeira questão é do Tony Silvio, né? Essa questão vai estar na íntegra aqui embaixo na descrição do vídeo. E é uma questão que basicamente trata de dois pontos ali de destaque, né? Uma é a questão da culpa na consumação libidinal, né, em face dos objetos interditados, né? E a outra é a pergunta se na perversão reside esse tipo de culpa também, né, por esse desejo do objeto interditado. Primeiro, a culpa na consumação libidinal, ela sempre vai acontecer para o neurótico, né? Se a consumação libidinal ocorrer em desacordo com o que a gente possa chamar de um aceito social, né? Por exemplo, na consumação imaginária de uma relação incestuosa, que é um tabu cultural, né? Na neurose a gente tem que lembrar uma coisa: o neurótico, ele nega a castração, e negando a castração ele entende perfeitamente, não é, a diferença entre o eu e o outro, né? E por entender essa diferença entre o eu e o outro, e por todas as introjeções, né, que vêm durante a constituição do sujeito, que desembocam na figura do superego, então toda consumação libidinal que envolva ali um processo, né, de tabu, que envolva ali um projeto de tabu, que envolva ali uma interdição objetal propriamente dita, ela vai incidir evidentemente na culpa, né, que tem como barra divisora justamente a figura do superego. Com relação à questão da perversão, né, eu gostaria de fazer algumas notas, inclusive citando Freud aqui nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, né, que Freud bate mais nesse assunto e fala muito sobre a questão das inclinações eróticas, perdão. É válido a gente lembrar que a perversão, ela é como já foi dito, né, a perversão ela representa o negativo, né, da neurose. A perversão ela é a rejeição da castração, né, enquanto na neurose há a negação, como eu já disse agora há pouco. Então esse processo de denegação, não é, ele também é uma forma de defesa contra as angústias, né? Então a perversão, assim como a neurose, ela também é uma forma de defesa contra as angústias, mas ela encontra ali um outro olhar. O Freud, por exemplo, disse aqui, citando textualmente, todos os humanos são perversos por natureza, né? Porque ele falava do quê? Da questão da perversão polimórfica, né? Quer dizer, o indivíduo, na nossa constituição, como é que se dá esse processo, né? Como é que se dá esse processo da relacionalidade com a questão sexual. Então, para caracterizar a perversão, por exemplo, a gente precisa justamente de algumas características, né? A característica, por exemplo, da personalidade cindida, né? Da personalidade que vai fazer essa divisão entre o aceitável e o inaceitável do ponto de vista do neurótico, né? Fazendo esse enlace, fazendo esse casamento. E esse enlace é sustentado justamente por uma personalidade, né? por uma visão egocintônica, quer dizer, o indivíduo sentir que aquilo faz parte de uma corrente, né? Sentir que aquilo faz parte de um sistema de retroalimentação do seu ego, quer dizer, ele não tem conflito com aquilo, né? Ele não trata aquilo como ego distônico, ou seja, é diferente da propensão egóica, né? Então, o perverso ele vai ter características presentes, né? Assim como relatado por Zimmermann e outros da área clínica, né? Como, por exemplo, o narcisismo acentuado, né? Como a questão sadomasoquista acentuada, como a questão obsessiva acentuada e assim por diante. Freud, em Uma Criança Está Sendo Espancada, texto de 1919, né, ele enfatiza que as perversões passam por um processo de desenvolvimento, estou citando Freud, que representa um produto final e não uma manifestação inicial. Que as aberrações sexuais da infância, bem como as da vida madura, são ramificações do mesmo complexo, o complexo de Édipo. Então a gente vê aí, Lacan também fala isso, né? Trata da questão
da semelhança sintética entre a neurose e a perversão, por exemplo, como sendo clinicamente observáveis a partir de um processo de clivagem muito bem definido nesse ponto, né? Um processo de clivagem muito bem visível nesse ponto. Então, respondendo à questão, eu não diria de forma categórica que na perversão não há culpa. O que tudo indica é que realmente os perversos eles não teriam, portanto, né, por todas essas questões que eu citei, uma visão de culpa tal como o neurótico a tem. Então eu diria até que é uma questão de ordem diferencial, né? Alguém poderia colocar também aqui, por exemplo, o enquadre que muitos analistas fazem, que vários teóricos fazem, e que é discutível também, da questão do enquadramento da psicopatia como uma forma de perversão, né? Agora, isso já é um assunto para um outro vídeo, tá? Então eu diria que, em síntese, a gente pode observar a perversão sobre esse quadro, sobre essa ótica, tá? Se a gente tratar do termo culpa, a gente não está tratando da mesma forma culposa que a neurose carrega, tá? E quanto à interdição do objeto e a questão da culpa pela consumação libidinal, eu deixei respondido aí na primeira parte, tá ok? Obrigado a vocês, compartilhe esse vídeo, obrigado ao nosso aluno que fez essa pergunta, um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.